galera, essa matéria é uma matéria que eu preciso que vocês prestem atenção. A matéria vai ser sobre acentuação. Nós já vimos em aulas passadas que, em relação à sílaba tônica, eu tenho a proparoxítona, a paroxítona e a oxítona. Hoje, a gente vai estudar as regras desse esquema. Mas antes de estudarmos essas regras, a gente vai ver um assunto muito importante, porque muita gente tem dúvida e fala assim, professor, como eu faço isso? Vamos lá. Eu tenho o acento agudo, que é a flecha virada para a direita. Eu tenho o acento grave, que é a flecha virada para a esquerda. E eu tenho o circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. Beleza? Então, esses três aí são considerados acentos. O que vier depois disso é outra coisa, não é acento. Show? Agora, uma importante observação. O tio, gente, o tio não é acento gráfico. O tio é o quê, professor? O tio é apenas um sinal, né, de nasalidade. Ele indica que, por exemplo, se eu falar a palavra anã, nan, precisa do tio. Por quê? Porque indica a nasalidade na vogal A. Ó. Esse beleza? O acordo ortográfico, é importante a gente falar sobre isso, ele aboliu o trema do U. Então, agora você não fala mais, por exemplo, você pode até falar linguiça, porque você não vai falar linguiça, beleza? Mas na hora de escrever, não vai pôr mais o trema. Qual é a sílaba tônica da palavra fera? Ó, se eu separar, ó, fica mais fácil analisar. Ó. Fera. Mais forte é o quê? O fé. Beleza? Professor, por que fera não é acentuado? Bom, isso é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por exemplo, o mais forte é o fê, por isso eu falo que é sílaba tônica. Vocês têm que lembrar, sílaba tônica é a sílaba mais forte. Outro assunto importante é a diferença entre o acento tônico e o acento gráfico. Às vezes o aluno pergunta assim, professor, acento tônico e acento gráfico não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por exemplo, o acento tônico é aquela força, né, que eu coloco na palavra. Eu não represento ele com nada escrito. Eu simplesmente analiso pela força que tem a sílaba. Por exemplo, a palavra fala mesmo, ó, fala, fala. O mais forte é o fá. Eu posso falar que esse fá é um acento tônico. Por quê? Porque ele é forte. Lembra assim, tônico é forte. Lembra do biotônico? Tá lembrado? Isso aí. Vamos lá. Então, ó, já o acento gráfico é o símbolo que eu coloco na sílaba mais forte. Então, vamos ver. Se eu pegar a palavra, por exemplo, fênix, ó, fênix. Eu coloco o acento na palavra fênix por uma regra que a gente vai ver daqui a pouco. Ela é uma paroxítona. A gente vai entender melhor essa regra. A queridinha dos concursos nós sabemos que é a proparoxítona. Mas por quê? Pegadinha de concurso. Quem nunca viu caindo assim, ó? Todas as proparoxítonas podem ser acentuadas. Galera, poder é uma escolha. Todas as proparoxítonas podem não. Elas devem ser acentuadas. Professor, você está me dizendo que é obrigatório? Sim, é obrigatório. Se eu pegar a palavra prática, por exemplo, eu sei que ela é uma proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba é acentuada. Se a antepenúltima sílaba é acentuada, ela é uma proparoxítona, mas ela é obrigatoriamente acentuada. Beleza? Então, quando cair isso em prova, vocês não caiam nessa pegadinha, por favor. Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Beleza? Vai. Alguns exemplos de proparoxítonas. África, árvore, lâmpada. Professor, mas como eu sei que ela é proparoxítona? Como eu sei que ela é a antepenúltima sílaba mais forte? Tem um esqueminha, ó. Vamos pegar aqui a palavra árvore. Árvore. Se eu contar da direita para a esquerda, eu vou ter aqui assim, ó. A última é o re,
O vô, a sílaba vô, é a penúltima e a sílaba ar é a antepenúltima. Se eu analisar, quem é mais forte? É o ar. É isso? Então, se o ar é mais forte e ele é a antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona. O esquema é conta da direita para a esquerda. Para facilitar, separe a palavra. Show? Bom, vou fechar por aqui para o vídeo não ficar muito cansativo. Continuaremos nas próximas aulas com a acentuação.